Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou vindo falar sobre filateria. É mais um hobby sensacional que para colecionadores, né? Eu estou fazendo esse vídeo que eu vou deixar lá no meu canal, lá no YouTube, Mauro César Colecionadores. Convido todos para ir lá, quem não está inscrito se inscreva, tem outros vídeos sobre vários tipos de coleções, tem vídeos sobre numismática, enfim, vários vídeos sobre coleções em geral. Então, faz tempo que eu estou devendo esse vídeo de filateria. Eu estou voltando novamente com selo. Eu já tive muito selo, mas eu tive assim uma pequena ajuda, né, emocional, vamos dizer assim, de um amigo, para que eu voltasse novamente aos pouquinhos, viesse novamente a colecionar, porque realmente é uma história, é um mundo fascinante você colecionar selo. Então eu vou falar um pouco sobre isso, sobre selos, vou falar um pouco também sobre o nascimento do selo, né? Como ele nasceu, o ano que ele nasceu, como aconteceu, enfim, um pouco da história, para vocês verem qual que é a importância. E hoje, cada vez mais tá aderindo a pessoas, né? Pessoas estão voltando ao selo, curtindo o selo. Olha quanto selo tem aqui. São poucos, tá? Na verdade aqui são poucos. Aqui tem algumas vamos dizer assim, revistas de selo, né? Aqui também onde se coleciona selos do Japão, enfim. E eu vou falar sobre o nascimento do selo. Então você que está chegando agora aí, seja bem-vindo, já me conhece. Eu também tenho um grupo numismático, né? Onde eu coleciono, o pessoal está inscrito lá também. E se inscreva também agora nesse meu canal aí, que já tem um tempo também. Mauro César Colecionador. O canal lá no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o selo, né? O nascimento do selo. Isso é muito legal, é muito interessante falar sobre isso. O selo nasceu no século passado, por causa da Revolução Industrial. O desenvolvimento das relações comerciais aumentou a necessidade de comunicação. O volume de correspondências cresceu tanto que os correios não davam mais conta dele. Era preciso encontrar um meio de, perdão, era preciso encontrar um meio para facilitar o serviço. A Inglaterra, que foi o motor da Revolução Industrial, resolveu o problema com uma reforma audaciosa, que entrou em vigor em 6 de maio de 1840. Primeiro, unificou a tarifa para o envio de cartas no interior do Reino Unido, independentemente da distância percorrida. Além disso, ficou decidido que quem pagaria a tarifa seria o remetente, e não mais o destinatário, como acontecia até então. A ideia do pagamento antecipado, que hoje pode parecer óbvio, foi de Sir Rowland Hill, que estava preocupado com a grande quantidade de cartas devolvidas, a custo de serviço público. Para garantir o pagamento antecipado, Hill inventou o selo, um retângulo de papel com cola que a pessoa compra pelo valor impresso nele, para colocá-lo sobre a carta e depositá-la na caixa de correio com a certeza de que chegará ao seu destino. O selo democratizou o correio, que foi criado pelo chefe dos grandes impérios para enviar mensagens a seus funcionários, deixando de lado a figura mitológica de Mercúrio, o mensageiro dos deuses. O primeiro serviço postal conhecido foi criado no século IV a.C., século VI a.C., pelo imperador persa Ciro,
que obrigava o povo a fornecer cavalos e postos para seus mensageiros. Na Roma antiga, o imperador Augusto instalou uma tensa rede de estações de troca de cavalos para os mensageiros imperiais. Carlo Magno tentou criar um correio, mas o sistema feudal dificultava muito o livre trânsito dos mensageiros. Aí, pessoal, tá gostando da história? É isso aí, vamos continuar. O correio ressurgiu no fim da Idade Média, em 1315. O Ateneu de Paris obteve uma licença para organizar um serviço de entrega de correspondência entre os estudantes e suas famílias. Pouco mais tarde, na Itália, as famílias Visconti e Sforza organizaram uma rede de mensageiros entre Milão e Gênova. No século XVI, os mensageiros da República de Veneza percorriam velozmente toda a Itália. No âmbito europeu geral, as ligações postais foram ativadas pela família Tasso a partir do final do século XIII e mais efetivamente desde o século XVI. O Correio dos Tasso cobria regularmente Itália, França, Alemanha, Flandes e Península Ibérica. Esse monopólio durou até o fim do século XVIII. Depois foi duramente atingido pela Revolução Francesa e por Napoleão, que organizou um correio estatal em todo o seu império. Com a restauração de 1815, os Tasso recuperaram o privilégio, mas em poucos decênios os novos estados europeus resgataram o monopólio estatal. Pessoal, esse barulho aí que resolveram quebrar aí do lado, né, de casa aí, uma reforma que estão fazendo. Então, esquecem esse barulho aí, me desculpem, tá? Então, continuando aqui, pessoal, chega-se assim a Revolução Industrial e a reforma de Sir Rowland Hill. Nota-se que ele não inventou apenas o selo. Sua ideia alternativa eram os envelopes desenhados, vendidos a 1 penny e 2 pence, e que dispensavam os selos. O desenho feito por William Murray mostrava a figura dominante de Britânia, representando a Inglaterra, circundada por anjos. Mas os jornais humorísticos começaram a publicar desenhos parodiando os envelopes Murray, que caíram no ridículo e acabaram sendo extintos. Predominou assim o selo. Os primeiros selos, um preto de 1 penny para cartas com peso de até meia onça e um azul de 2 pence para cartas de até 1 onça, mostravam a rainha Vitória como num camafeu e eram pequenas obras de artes plásticas. Um precursor interessante do selo postal é o chamado cavalinho sardo, um pequeno gênio montado sobre um cavalo, impresso numa folha da qual constava a tarifa postal. Os cavalinhos foram emitidos pelo reino de Sardenha em folhas de 15, 20 e 50 centavos. A emissão provisória de 1819 era impressa em azul e a definitiva de 1820 era um relevo aplicado a seco. A reforma inglesa teve sucesso imediato, aumentando o volume de correspondência. O penny vermelho surgiu em 10 de fevereiro de 1841, substituindo o preto. Em 1858 surgiram exemplares com bordas dentadas. Até então os selos eram separados com tesoura. Que interessante. Em 1858 surgiram exemplares com bordas dentadas, que até então os selos eram separados com tesoura. O pessoal cortava. Nesse meio tempo, a ideia inglesa do selo começou a difundir-se. Seus primeiros seguidores foram os suíços. Em 21 de janeiro de 1843, o Conselho do Estado de Zurich aprovou sua reforma postal. E em fevereiro foram impressos selos de 4 e 6 centavos. Tinha apenas o algarismo, as inscrições em um fundo de segurança, mas eram de boa qualidade gráfica. 5 meses depois de Zurich, surgem no Rio de Janeiro os primeiros selos do Brasil, terceiro país a adotar o sistema, provavelmente devido aos intensos contatos comerciais com a Inglaterra. Lançados em 1º de agosto de 1843, eram selos de 30, 60 e 90 réis, também com desenho bem simples, algarismo destacado em branco sobre um fundo moiré,
ovoidal, impresso em preto. O desenho fez uma primeira série ser chamada de Olhos de Boi, enquanto a segunda emissão, 1844-46, ficou conhecida como Inclinados, e a terceira, 1850, com Olhos de Cabra. E em outubro do mesmo ano, Genebra, capital da Suíça Latina, que não admitia ficar atrás da Germânia, Zurich, lançou seu primeiro selo de 5 centésimos na cidade de Le Mans. Ainda na Suíça surgiu em 1º de julho de 1845 o primeiro selo policromático, a Pomba, do cantão de Basileia. Também tiveram caráter local os mais antigos selos dos Estados Unidos. O primeiro de 5 cents saiu em julho de 1845 em Nova York. Em 5 de agosto de 1847 saiu a primeira emissão válida para todo o país. Ainda em 21 de setembro de 1847 surgiram na ilha de Maurício selos de 1 penny e 2 pence. E em 1º de julho de 1849 apareceram os primeiros selos da Bélgica, mostrando o rei Leopoldo I, e os primeiros da França, com o perfil da deusa Ceres, em 1º de janeiro. Isso é um pouco da história, pessoal, do selo. Espero que vocês gostaram. Você vê que mundo mágico que é, né? Bacana que é isso. Então vamos colecionar, vamos criar um hobby aí. Tem várias coisas que pode ser colecionáveis, né? Como eu falo no meu canal, selos é um deles, né? Tem a numismática, moedas, né? Cédulas, também, que é maravilhoso. Tem vinil, CDs, carrinhos miniaturas, medalhas. Eu estou com bastante medalhas aqui também. Vou começar a publicar, fazer vídeos também, vender também. Então, tudo isso vocês vão ver lá no meu canal, tá? Lá no YouTube. Se inscrevam lá, é de graça, curtem lá, deixem um joinha, comentem, né? Deixem um like, enfim. Ajuda a gente a continuar com esse trabalho, que eu achei legal. Muita gente que está chegando aí para saber um pouco da história dos selos, né? Das coleções, enfim. É um mundo mágico, um mundo maravilhoso, tá bom? Então, vocês ficam com Deus aí. Muito obrigado mais uma vez. Não deixa de compartilhar também. E vocês vão me ver por aí, no Face, as minhas publicações aí. E não esqueça do meu canal e do meu grupo numismático, tá bom? Serão sempre bem-vindos e sempre ajudarão também a gente continuar com essa força aí, com essa disposição aí que é colecionar. Então tá aí, bacana, olha aí, olha só que legal isso aqui. Isso aqui é para pegar o selo. Isso é uma régua também de medição, tá? Dos selos, né? E aqui são vários selos e porta-selos. Isso é uma pasta para guardar também. Enfim, é um mundo mágico dos selos. Muito obrigado por ter ficado aí, ter aprendido um pouco sobre o selo, ter aprendido um pouco sobre o surgimento do selo, que você vê como é uma história muito bacana, né? Grande abraço aí, gente.